Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, ao meu canal, ao seu canal, onde vamos estudar matemática financeira. Para começar, nós faremos aqui um estudo sobre os fundamentos da matemática financeira, iniciando os estudos pelos juros simples. Este é o primeiro vídeo de uma nova série aqui no canal, ok? É importante que você assine e ative as notificações para você ficar sabendo aí das novidades sempre que eu postar uma aula nova relacionada à matemática financeira, juros simples, juro composto e uma série de outros assuntos aí relacionados à matemática financeira, ok? Então vamos começar agora com o nosso primeiro estudo aqui do juros simples. Definição, né? O que vem a ser juros simples? São aqueles pagos unicamente sobre o capital inicial, também chamado de principal, onde não se somam juros ao capital para o cálculo de novos juros no período seguinte ou nos períodos seguintes. O que significa isso, né, pessoal? Significa o seguinte: os juros ele é simples. Se você vai pegar um empréstimo por 30 dias e aplica uns juros de 10% para 30 dias, ele não vai todos os dias, né, sofrer reajuste. Ele é fixo. Nós vamos ver isso já em exemplos. Pontos importantes aqui que você deve memorizar. Bom, definição de juros, né? Nós já comentamos ali na definição de juros. Na definição existem 3 pontos importantes. São aqueles pagos unicamente sobre o capital inicial. O que é o capital inicial, né? É o dinheiro que você precisa, é o dinheiro que você vai pedir para uma instituição financeira ou para alguém que vai ser o seu financiador, o seu patrocinador, que também é chamado de principal, né? Bom, onde não se somam juros ao capital para o cálculo dos novos juros no período. Período, pessoal, é o tempo que você precisa para pagar aquele empréstimo que você vai fazer, né? Pode ser diário, pode ser mensal, pode ser anual, pode ser semestral, trimestral, né? Quando nós estivermos fazendo os exercícios, nós vamos ver que dependendo do tipo do problema, a gente tem que fazer as conversões de tempo aí, de período, né, para deixar o cálculo redondinho, ok? Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de situação, porque às vezes você recebe o problema, né, em unidade de tempo em ano e te pede ali quanto que você paga por dia de juros. Aí tem que fazer algumas conversões. Então é importante você saber o que são juros, o que é o capital inicial, o que é período, ok? E para isso, eu recomendo que você memorize esta fórmula que está aqui. Esta fórmula é a fórmula para juros simples. J é igual a P vezes I vezes N. Uma dica, JAPIM, olha só, JAPIM, PIM, né? JAPIM, JAPIM. J é igual a P vezes I vezes N, JAPIM. Se você memorizar JAPIM, você não vai esquecer essa fórmula, né? Anota várias vezes aí, faz um exercício de memorização, porque essa é a fórmula mais simples, mais fácil relacionada à matemática financeira, ok? Bom, continuando então, cada variável dessa fórmula, né, ela tem aqui um significado. O J representa juros. Importante o seguinte, os juros não são capitalizados e, consequentemente, não rendem juros. Ou seja, uma vez calculados os juros, eles não se capitalizam. É diferente lá quando estivermos estudando os juros compostos. Ele sofre uma capitalização. Todos os dias ele muda, ok? Outra informação muito importante é o seguinte, os juros são diretamente proporcionais ao capital e ao tempo. Quanto maior o capital, maior você... E o tempo de empréstimo, né? Maior vai ser os juros que você vai pagar. É inversamente proporcional, né? Quanto menor o tempo, menor os juros e assim por diante, ok? Legal, né? Principal. O P é o principal. Principal nada mais é do que o valor que você pediu de empréstimo. R$1.000, R$10.000, não importa o valor, mas sempre que aquele valor sem juros é o principal, ok? Bom, taxa. A taxa é representada pelo I minúsculo. O P maiúsculo, né, e os juros com J maiúsculo. Essa é uma definição da matemática, ok? O I representa a taxa de juros desejada, que pode ser expressa aí em 20%,
30%, 1%, 2,5%, aí vai da negociação com quem estiver emprestando para você aquele capital, né? Aquele dinheiro, aquele montante inicial, ok? Legal. Período. Período, pessoal, é o tempo. Esse tempo ele pode ser em dias, em semanas, em meses, bimestre, anual, ok? E ele é representado pelo N na nossa fórmula. Então, Japim, ok? J igual a P vezes I vezes N é a fórmula para juros simples. Memorize essa fórmula, pense nessa fórmula, pense no Japim, bole uma música, bole alguma coisa para você memorizar essa fórmula que vai ser importante aí na hora que você estiver fazendo um concurso, estiver fazendo uma prova na escola, na faculdade e precisar lembrar das fórmulas, ok? Ou se você tiver as fórmulas impressas, né, lá na folha que você está fazendo a sua prova, às vezes, né, as instituições elas colocam as fórmulas, mas eles não falam essa aqui é a fórmula de juro simples, essa aqui é a fórmula de juro composto, né? Eles não falam isso, mas deixa a fórmula lá. E se você estudou e você sabe qual é a fórmula, fica fácil. Às vezes você está nervoso e acaba esquecendo, né? Então é só memorizar aí, Japim, fórmula de juros simples, ok? Vamos ver agora um exemplo apenas para fixar esses conceitos, tá certo? A fórmula Japim é a fórmula padrão e aqui neste exercício nós vamos aplicar esta fórmula. Ok? Nos próximos exercícios nós vamos variar o uso dessa fórmula. Por exemplo, eu posso fornecer elementos que não dizem qual é a taxa de juros e eu tenho que calcular o I, né? Ou eu posso fornecer o montante, fornecer o total de juros, o principal e não fornecer o período. E aí eu posso pedir o período. Então, nós vamos fazer variações dessas fórmulas aqui, dessa e de outras fórmulas, para que você fique craque aí na hora de fazer os seus exercícios no concurso ou na escola onde você estiver estudando aí, ok? Então vamos lá. Se A empresta para B R$100 a juros simples, a taxa de 20% ao ano pelo prazo de 3 anos, quanto B pagará de juros para A ao final de 3 anos? Aqui é importante você saber o seguinte, que o exercício sempre vai te dar elementos, informações importantes. Neste caso aqui já está dizendo que é juros simples, então você já lembra da fórmula Japim, ok? A gente tem ali agora que identificar quais são os itens importantes. Qual é o principal? Neste caso aqui é o P, né? R$100. Qual é o valor do I, a taxa? A taxa, R$20. E o N, que é o prazo, período, né? 3 anos, ou 36 meses. Também pode ser feito dessa forma, né? E a pergunta é o seguinte, quanto que B pagará de juros para A ao final de 3 anos? Legal, pessoal. Vamos resolver esse exercício aqui. Para resolver o exercício, sempre que você estiver estudando, escreva a fórmula. A primeira providência que você tem que fazer é escrever a fórmula que você precisa, né? Ali no texto tem um espaço lá, você escreve a fórmula. Então, qual que é a fórmula? Nós precisamos, vamos lá, nós precisamos calcular quanto vai ser pago de juros simples. Então, a fórmula do juros simples é o seguinte, né? J é igual P vezes I vezes N. Ok? Essa é a fórmula. Legal. Então, o que nós temos lá? J é igual. Qual é o principal, né? Nós vamos pegar o P aqui. Qual é o principal? 100. Certo? R$100. Qual foi a taxa? Né? A taxa vezes 20%. Ok? E qual é o prazo, né, pessoal? O prazo é de 3 anos. Procure fazer dessa forma. Quando você começar a desenvolver o raciocínio, né, para aplicar os elementos que você tem para aquela fórmula, escreva dessa forma. Pense em voz alta e vai escrevendo. Agora nós vamos ajustar isso aqui. Então, J é igual, né, juros, né, J juros é igual a 100 vezes 20%, dá para escrever da seguinte forma, olha, 20%, ok? Vezes 3 anos, certo?
Então, J é igual. Olha que legal, pessoal. Eu posso eliminar aqui, ó, o 100. Então vai ser o seguinte. 1 vezes 20 vezes 3. Olha como ficou fácil, né? A matemática aqui, ela é maravilhosa. 1 vezes 20, 20. 20 vezes 3, 60. Então, o resultado é 60, ok? Vamos ver a resposta, então. Sempre temos que, ao final dos exercícios, escrever a resposta. Vamos ver como é que fica a resposta. Então, a pergunta era o seguinte: quanto B pagará de juros para A ao final de 3 anos, né? B pagará R$60 de juros para A ao final de 3 anos. E assim a gente termina essa aula. É uma aula bem simples. Na sequência, eu vou resolver outros exercícios e a gente vai sofisticando e aumentando o grau de dificuldade. Mas o legal aqui é que você viu que a matemática aplicada para resolver esse exercício é uma matemática do ensino fundamental, lá da 4ª, 5ª série, muito simples. Qual que é a dificuldade, né, pessoal? Às vezes é interpretar o texto, extrair do problema os elementos para aplicar na fórmula. E outra dificuldade é lembrar as fórmulas. Essa é uma fórmula muito simples, Japim. Japim já foi, R$60 é o que se vai pagar de juros. Tudo de bom e até a próxima aula.